Gente, agora a gente vai fechar a parte de obrigação tributária, é um bloquinho menor, só para a gente fechar mesmo a matéria e logo mais a gente vai fazer um bloco só de questões, já que é uma matéria que cai muito em prova para a gente resolver juntos, tá bem? E aí eu explicando as alternativas, o que está certo, o que está errado e por que está certo e errado. Mas vamos aqui só para a gente fechar a matéria, vamos para o slide. Nós vimos em responsabilidade tributária, então, que ela pode ser de 3 tipos. A responsabilidade ela pode ser por solidariedade, a responsabilidade pode ser dos sucessores ou de terceiros. Professor, onde é que está lá no CTN? Está aqui. Depois da aula vai lá e leia. Onde é que está lá no CTN a responsabilidade dos sucessores? Onde é que está a responsabilidade dos terceiros? Está aqui. Vai lá ler para a prova ipsis literis, tá bom? Ctrl C, Ctrl V. Tá bem? Vamos começar a explicar cada uma dessas responsabilidades, professora, porque eu estou boiando no que é cada uma dessas responsabilidades. Vamos lá, aqui no slide ainda. Olha só, a responsabilidade dos devedores por solidariedade funciona da seguinte forma: cada um vai responder pelo todo. Professora, você está querendo me dizer que essa solidariedade aqui é igual àquela que eu vi no direito civil, aquela que eu vejo lá no Código de Defesa do Consumidor, que se, por exemplo, 2 pessoas devem juntas o valor de R$100 e uma delas foi lá e pagou esse valor de R$100. Isso significa que essa aqui que não pagou, deu uma desperta, ela não precisa pagar mais nada? Ok. Professora, você está me dizendo então que o fisco, dentro da responsabilidade solidária, se ele quiser executar apenas um dos devedores, ele pode, não tem benefício de ordem? Exatamente, é muito parecido lá com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil que vocês já viram, é dessa mesma solidariedade que a gente está falando, tá bem? Olha lá os efeitos da solidariedade que estão previstos no artigo 125 do CTN. O pagamento de um estende-se aos demais. Isso aqui não é novidade para vocês já estão familiarizados com isso aqui. A isenção ou remissão, se não otorgados pessoalmente, estende-se aos demais. Lembra que o fisco não joga para perder? Então, se há uma possibilidade de isenção para essa pessoa aqui, ó, isso significa dizer que essa outra pessoa tem que pagar a sua cota à parte, que nesse valor de 100 que nós falamos seria 50, tá bem? A interrupção da prescrição também se estende a todos, em benefício ou prejuízo. Vamos para um exemplo aqui, olha. João, Pedro e José são coproprietários de uma área urbana, ok? Os 3 são proprietários, tá bem? O IPTU, ele totaliza aqui R$300. Se houver uma isenção para um deles, por exemplo, para João, por qualquer motivo que seja, João está acometido, por exemplo, com uma doença grave. Vamos colocar aqui a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá bem? Aí o município diz o seguinte: quem tiver uma doença grave, está lá o rol de doenças graves, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, não vai precisar pagar o IPTU. Aí, o que Pedro e José falam? Opa, que bom, o João não precisa pagar IPTU, eu também não vou precisar pagar. Claro que não, o fisco não joga para perder. Pedro e José vão precisar pagar a sua respectiva cota à parte. Gente, isso aqui cai em prova, professora? Cai, despenca em prova. Por quê? Porque é muito fácil fazer o aluno errar, induzir o aluno em erro, porque ele vai colocar lá que dos R$300 o João está isento e por conta disso o Pedro e o José não precisam pagar. Essa alternativa está errada. Ou, por exemplo, vai colocar que Pedro e José precisam pagar os R$300 e você vai ficar na dúvida: opa, Pedro está isento, João está isento, será que Pedro e José têm que pagar o valor total? Está errado, eles só vão pagar a sua respectiva cota à parte, ou seja, vai faltar R$200, porque João está isento da cota à parte dele apenas, ok? Olha o artigo 129 a 133 do CTN. A obrigação se transfere em virtude do desaparecimento do devedor original. Isso aqui, gente, é a definição da responsabilidade por sucessores. Por exemplo, você já ouviu falar no ITCMD? Certamente você já ouviu. Ah, professora, é aquele caso de que quando, por exemplo, falece uma pessoa e a gente vai lá fazer o processo de inventário, que é um processo muito comum, que vocês já ouviram falar, né? O pessoal que fez estágio aí, deve ter muita gente que conhece, ou já ouviu falar no inventário. Aí, professora, como a pessoa faleceu, a gente vai ter que transferir aquela casinha que estava no nome daquela pessoa para os seus herdeiros, né?
Ok, e aí para transferir esse bem para os outros herdeiros, as pessoas que ficaram vivas, pagam um imposto chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes. Ok, tá vendo que é um exemplo que é muito comum no dia a dia de vocês? Esse exemplo é a responsabilidade dos sucessores. Perceba, gente, que quem vai pagar é o sucessor, é aqui, ó. São os herdeiros, ok? Por conta de um falecimento. Ou ainda a transferência inter vivos, quando eu quero fazer a transferência. Não é porque eu morri, não, eu quero transferir mesmo essa propriedade aqui para o nome de outra pessoa. Eu vou pagar o ITBI. Perceba que é a responsabilidade do sucessor. Quem é que vai pagar o ITBI? Sou eu? Não. É a pessoa que eu transferi o imóvel para ela, ok? IPC, importante pra caramba, leitura do artigo 132 foi questão de prova recente, tá bem? E nós vamos fazer um bloco com as questões, vocês vão ver essa questão aqui. Vai lá estudar fusão, transformação e incorporação de empresas. Por algum motivo, a OAB adora cobrar isso aqui, tá, gente? Não foi uma, nem duas, nem três questões que já caíram, não, tá bem? Vai lá analisar como é que funciona a responsabilidade nesses casos de fusão, transformação e incorporação de empresa, que é do tipo responsabilidade dos sucessores. Vamos para o próximo slide. Olha a responsabilidade de terceiros, como é que funciona? Essa responsabilidade, ela está prevista no artigo 134 e 135 do CTN. Dá pausa aí e lê, ou após o vídeo, leia, tá? Não pode deixar de ler a letra da lei seca. Não se prende à transmissão patrimonial, responsabilidade dos sucessores, mas no zelo, no dever legal ou contratual de zelar por aquilo ali, que certas pessoas devem ter com o patrimônio de outras. É a responsabilidade de terceiro mesmo. Geralmente, são pessoas incapazes. Então, quer ver um exemplo? Lembra do Instituto da Tutela e da Curatela? Por exemplo, nós temos uma pessoa, gente, que não pode mais responder pelos atos da vida civil dela. Porque, por exemplo, ela teve um AVC, tá? Teve um AVC, não consegue mais responder pelos atos da vida civil. Ela não pode, por exemplo, assinar contrato, ela não pode ir lá no banco receber o dinheiro dela. Aí você entra com um processo de curatela, ok? Perceba que vai haver alguém que vai responder por aquela pessoa que está curatelada. Então, eu sou o responsável por aquela pessoa, ok? Eu interditei a minha mãe, por exemplo, que teve AVC. Deus me guarde, né, gente? Tadinha da minha mãe. E aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pagar os tributos que seriam delas. Que seriam dela, ok? Vamos voltar aqui. Que seriam dela. Então, uma responsabilidade de terceiro. É uma responsabilidade relativa ao dever de zelo, tá bem? Sempre que você vê lá na prova curatela, tutela, menor, você lembra da responsabilidade de terceiros. Entes despidos de personalidade jurídica, por exemplo, espólio e massa falida. Vamos para a borrachinha aqui, que não está funcionando agora, mas não vou brigar com ela não. Terceiros são gestores da vida patrimonial de certos contribuintes. Vamos para o Instituto agora da denúncia espontânea. Ela já foi objeto de prova, menos comum, mas já caiu mais de uma vez na prova, então não custa nada a gente passar por ela, porque é muito molezinha. Olha o artigo 138 do CTN. Tal instituto permite que o devedor compareça à repartição fiscal e noticie a ocorrência de uma infração e pague os tributos em atraso sem multa. Os juros e a correção monetária podem ser cobrados. Volta aqui para mim. Professora, você está me dizendo que, por exemplo, existe um empresário que tem um negócio, um micronegócio, e que ele está sonegando ICMS, ou imposto de renda, ou ISS, ele não está pagando tributo. Aí ele foi dormir, no dia seguinte ele acordou e falou, nossa, bateu um remorso aqui no meu coração, isso está errado, sonegar tributo está errado. Eu vou lá e vou informar para o fisco, através de um instituto chamado Denúncia Espontânea, que eu soneguei tributo, eu estou arrependido disso. Lembra do arrependimento eficaz lá no direito penal? Usa por analogia, para quem ama direito penal aí, é parecido com o Instituto do Arrependimento Eficaz, ou seja, antes do fisco abrir qualquer procedimento administrativo, qualquer tipo de fiscalização, eu mesma me arrependi do ilícito, seja por uma questão moral, seja porque eu estou com medo de fiscalização, sei lá por qual motivo. Eu fui lá e falei, não, eu preciso acertar minha vida, né, com o fisco. E aí eu vou lá
e noticio, olha, eu estou irregular, eu estou sonegando o tributo, seja porque você fez isso por erro, por exemplo, por desconhecimento ou propositalmente mesmo, com dolo ou com culpa, não interessa, eu fui lá e noticiei para o fisco que eu estou sonegando o tributo. Aí o que vai acontecer? O fisco, gente, ele vai cobrar de mim o tributo sem nenhuma multa. Olha que interessante. Fran, é interessante esse instituto? Claro que é, porque perceba que o fisco, gente, ainda mais um país continental como o nosso, imagina para o fisco, para ir fazendo pente fino em cada contribuinte. Por exemplo, no microempreendedor, é muito difícil, é muito complicado. Então, o fisco ele dá um bônus para aquele que, por arrependimento, seja por qual motivo que for, ele for lá e noticiar a irregularidade. Olha, eu como fisco eu não vou te cobrar nenhum tipo de multa, eu vou te cobrar apenas o tributo sonegado e aí é claro, né, correção monetária e juros tem que incidir, porque R$10 de ontem não é o R$10 de hoje, o poder de compra é diferente, né? Então vai incidir apenas juros e correção monetária. Vamos voltar aqui para o slide? Como é que vai cair na sua prova? A sua prova vai dizer, por exemplo, que João se arrependeu e foi lá praticar o Instituto da Denúncia Espontânea. E aí o fisco cobrou, letra A, o tributo mais juros. Letra B, o tributo mais juros, mais correção monetária. Entende? É assim que o aplicador da prova vai te cobrar isso. Aí você tem que lembrar, vamos colocar aqui na letra C, ele vai colocar o tributo mais multa. E aí, para complicar a sua vida, ele vai colocar assim, e vai excluir a cobrança de juros mais correção monetária. Você vai falar, meu Deus, professora, que confusão. Eu tive que estudar ética também para essa prova, professora. Eu tô doidinha, é muita informação para mim. Lembra o seguinte, o que o fisco vai colocar para você como bônus por você ter praticado essa conduta tão legal? O fisco vai tirar de você a penalidade. Ok? É só penalidade que ele vai tirar de você. E para direito tributário, o que é penalidade? Nós falamos, é multa. A única coisa que vai ser excluída por você ter praticado a denúncia espontânea é a multa. Então, tudo que sobrar além da multa, por exclusão, você já sabe. Se tiver lá na sua prova que cortou os juros, está errado, porque juros, gente, não é penalidade. Juros é direito de se cobrar, ok? Correção monetária não é penalidade, gente, é corrigir o poder de compra da moeda, tá bem? Só vai ser excluída a multa. E ele vai fazer uma confusão, ele vai botar um monte de alternativa e você vai lembrar. A professora falou que na denúncia espontânea só é retirada a penalidade, mais nada. E penalidade em direito tributário é multa. Então, é só isso que eu vou ficar isento de pagar. O que já é muito, tá, gente? Porque multa em direito tributário não é brincadeira, não. Nós terminamos aqui esse conteúdo com esse terceiro bloco e como o conteúdo é muito extenso e cai muito em prova, nós vamos fazer um bloco apenas de questões para trabalharmos juntos, tá bem? Um abraço, até mais!